Então, a professora Fátima me pediu para que eu falasse com vocês sobre vasculite. Esse primeiro ano de vocês é o ano mais inflamatório, né? Então, acaba que os tumores vão ficar para o ano que vem. Claro que é um ano todo louco de pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer direito, mas a gente está seguindo o de sempre, que é inflamação no primeiro ano de vocês e tumor no segundo. Então, bora lá, meninada. Então, assim, vasculite é um termo que é histológico. Ah, isso é uma vasculite. É um termo histológico e que esse termo histológico, doutor, ele vai se correlacionar com algumas lesões clínicas. As mais comuns são a lesão do tipo púrpura, né? Então, púrpura é o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos. E aí faz aquela tatuagem, vamos dizer assim. Por isso que quando você palpa uma lesão purpúrica, você pressiona, ela não some. Quando o sangue está dentro do vaso, você pressiona, você está fazendo oclusão daquele vaso. Então, some a cor, depois você solta e ele enche. Então, uma coisa é lesão vascular, quando você tem sangue dentro do vaso, e outra é quando tem sangue fora do vaso, que é a lesão purpúrica. Então, as vasculites também podem cursar, além dessas lesões clássicas. Hoje, quem estava comigo era a Jéssica e a Gabriela. A gente viu um caso, que eu nem lembro mais o nome da paciente, que tinha bastante lesão de vasculite, vai ser até apresentado na sessão. Um caso muito bonitinho, sabe? Muitas lesões purpúricas, assim, palpáveis. Mas a gente também pode ter edema e também pode ter esse padrão de livedo reticular. Então, aqui a gente poderia encontrar um padrão de vasculopatia trombótica nesse livedo. Dica prática: se eu precisar fazer uma biópsia nessa localização, vocês têm que tentar biopsiar a área que está hipocrômica, que é a área que vai ter o infarto, vamos dizer assim. Então, ali que eu vou perceber a vasculopatia com trombos. Perfeito? E nessas lesões purpúricas, caso vocês tenham que fazer a histologia, evitem as lesões estiverem muito ulceradas ou muito velhas. Então, uma lesão de vasculite, o ideal é que a gente biopsie em 48 horas, no máximo. 72, 96 horas já começa a ficar lesão velha. Então, a gente tem que evitar fazer biópsias em lesões mais antigas, com crosta, ulceração. Não são muito interessantes. E aí, os critérios histológicos para vasculite de pequenos vasos, que é o que a gente mais vai falar hoje, né? Vasculite de médio e grande vaso acaba que não é o dia a dia da dermatologia. Então, a gente tem que entender que todos os critérios são importantes, mas eles também são dinâmicos. Vocês, às vezes, não conseguem perceber todos numa biópsia só num tempo só. Então, a gente, histologicamente, tem que ser treinado para entender que uma biópsia muito recente talvez não tenha necrose fibrinoide da parede dos vasos. Uma biópsia de talvez uma lesão mais velha já não tem tanto neutrófilo, já começa a ter linfócito. Biópsias mais antigas, vocês vão ver, por exemplo, no caso do eritema elevado de Utino e no granuloma facial. Vou só silenciar aqui a Thalita. Acho que a Bárbara entrou também. Vou silenciar vocês só para não fazer ruído. Obrigado, meninos. Então, assim, tudo depende da época que vocês biopsiam, tá? Então, como eu estava falando, uma biópsia de vasculite do tipo eritema elevado de Utino, o granuloma facial, são lesões mais complexas que ficam infiltrado inflamatório misto. Então, você vê biópsia, você vê células inflamatórias de todos os tipos. E principalmente no eritema elevado de Utino, que é raro pra caramba, né? Uma lesão mais das extremidades, ele pode ter um padrão fibrótico na fase final. Então, aumenta a proliferação do colágeno. Então, eu tenho que saber disso para você não embarcar numa cicatriz, na verdade é uma lesão residual de eritema. Então, isso é muito importante. O critério básico de alteração da parede do vaso. Então, a gente vê uma necrose fibrinoide na parede dos vasos, ou você vê o trombo dentro do vaso. Então, tem uma vasculopatia trombótica ou alteração da parede. Associado a isso, você também tem infiltrado inflamatório intravascular, tá? Que em geral a gente vai ver isso mais nas lesões de grandes vasos. Como eu falei, não é o nosso dia a dia. Sangue extravasado faz parte de qualquer vasculite, só que também faz parte de outras doenças como farmacodermia, faz parte também de doenças como pitiríase rosa. Então, na verdade, eritrócitos extravasados sugerem que aquele vaso está com algum processo, tá? Então, vasculite faz isso, lesões inflamatórias agudas como fármaco e pitiríase rosa também podem extravasar hemácias. Leucocitoclasia, obviamente, vai estar relacionada às vasculites com destruição neutrofílica, né, que são a destruição dos leucócitos. Então, o leucócito, vamos dar um tamanho aqui, digamos que tivesse 1 centímetro, que a gente sabe que não é. A leucocitoclasia é mais ou menos 5 a 10 vezes menor. Então, vocês vão ver pequenas grânulos arroxeados, que são a famosa poeira nuclear. Tá?
Poeira nuclear clássica é de leucócito do tipo neutrófilo. Muito raramente você tem vasculites que agridem linfócitos e os linfócitos podem se degenerar. Então, a leucocitoclasia não é só de neutrófilo. Às vezes, raramente faz com linfócitos, mas é totalmente não habitual. E edema. Então, quando você tem edema também naquele tecido celular conjuntivo, tecido conjuntivo, também pode ser uma sugestão de vasculite, porque tem edema próximo do vaso e edema dentro do vaso, ele se dilata. Como eu falei para vocês no início, nem todos estão na mesma imagem histológica, então, às vezes, vasculite é difícil de dar o diagnóstico. Então, como falamos, se é recente, não vai aparecer isso tudo. Os livros fazem aquelas milhões de classificações de onde é o vaso, qual tipo de inflamação, qual tipo de trombo, para você tentar chegar no diagnóstico. Então, tentei fazer aqui resumido. A maioria das vasculites, elas agridem as vênulas, né, os capilares fininhos de vênula. E normalmente a gente divide em dois padrões, né, aqueles que têm mais neutrófilo e aqueles que vão ter mais linfócitos. Então, dentro das vasculites que têm neutrófilo, a mais comum é a leucocitoclástica, e ela está relacionada a milhões de doenças. Então, basicamente, púrpura de Raynaud-Schönlein, às vezes o lúpus eritematoso, apesar que lúpus também é muito comum que vocês tenham relação com o linfócito. Doenças que fazem leucocitoclasia, mas acabam levando também a granulomas, então Strauss, Wegener, granuloma facial, eritema elevado de Tino, que são doenças mais assim, da UERJ, né? A gente não vê isso no dia a dia de consultório. Neutrófilos também podem estar envolvidos com infecções, tá? Eu até falei hoje na aula de manhã. Viu neutrófilo naquela lâmina? De alguma maneira, vocês têm que estar na cabeça que algum bicho possa estar envolvido. Então, as vasculites chamadas sépticas. Mas aí você tem todo um quadro sistêmico mais grave e a gente vai pensar nessas doenças, tipo gonococcemia, meningococcemia, estafilococos, rickettsiosi, endocardite. Então, também paciente sistemicamente bem mais grave. Quando eu começo a ter acometimento com linfócitos nessas veias, e aí você vai entrar nos grupos que eu gosto de criticar. Porque realmente, lúpus com vasculite, não gosto muito desse termo. Mas tem muita gente que fala assim, não, existe uma vasculite linfocítica, parará, parará. Cara, a gente não costuma ver espessamento da membrana da parede do vaso, entendeu? Então, não sou muito fã de vasculite linfocítica. Papulose linfomatoide também tem outro infiltrado, que ele é um pré-linfoma, pode evoluir para linfomas. Ele é relacionado às células T do tipo CD30. E existe sim, dos 5 ou 6 tipos de papulose linfomatoide, um que é angiocêntrico, e nesse caso os linfócitos atípicos agridem a parede do vaso. Então, a papulose linfomatoide é um caso raro de vasculite linfocítica. A mesma coisa em insulto por artrópode. Então, reação da picada de inseto, ele faz um infiltrado que é difuso, composto por linfócito e eosinófilo. Eu nunca dei esse diagnóstico chamando de vasculite. Não é habitual que você diga que há uma vasculite pela reação de picada de inseto. Mas é comentado no livro, então a gente também tem que aprender, né? Mas não é o nosso padrão de ver isso no dia a dia, não. E aí, quando você define que realmente aquele vaso é uma arteríola, você tem outras doenças a serem pensadas, que basicamente é a arterite de Degoes, né? Então, a doença de Degoes, que pode ter relação até com o lúpus eritematoso, faz aquelas pequenas pápulas, úlceras na região do tornozelo, que é raro também, a gente vê só na UERJ mesmo. Perdão, passou. Então, eu achei bem legal de colocar esse slide, porque aqui na esquerda a gente compara vasos preservados. Vou mostrar para vocês aqui é filete neural, um vaso. Apesar de estar espessado, é porque ele provavelmente já é um vaso de pequeno para médio calibre e ele tem uma parede mais muscular, então deve ser já uma coisa de artéria. Já aqui ele tem um aspecto mais chanfradinho, então possivelmente é uma veia. Então aqui todos normais, preservados. E aqui ó, vasos pequenininhos, fininhos, então típicos. Já aqui é um vaso alterado, vocês percebam que já tem uma inflamação moderada e a parede do vaso ficou esse rosado todo. Então ela está espessada. Diferente desse espessamento, que aqui quando a gente aproxima, a gente vê que tem fibra muscular. Então tem fibra e núcleo de músculo. E aqui não vai ter. Então tem até, doutores, também uma tentativa de trombo. Ó, 1, 2, 3, 4 hemácias e um trombo central. Então aqui eu tenho realmente uma vasculite, tá bom? Então sempre tentem comparar o que é normal com o que está diferente. Hoje também a gente mostrou lá nos laudos, né, o que é necrose fibrinoide. Então, a necrose fibrinoide, porque ela é similar à fibrina, né? Então, aquele material seroso do sangue.
Então, é nítido que é um rosa forte, tipo fibrina. Então, quando eu encontro essa necrose fibrinoide da parede do vaso, seria a condição, vamos dizer assim, mais essencial para dar o diagnóstico de verdadeira vasculite. Então, eu lesei a parede, tá? Aí vai ter neutrófilo ou não, linfócito ou não, osteócito ou não. Então, perceber necrose fibrinoide é o grande pulo do gato para que a gente dê esse diagnóstico de lesão de parede. Em outros casos, que vocês vão ter a vasculopatia trombótica, né? Por exemplo, trombo por varfarim, por aquele propiltioracil, o clássico, né? Que é vasculite trombótica. Então, a gente percebe, a crioglobulinemia pode fazer esses trombos. Então, o material da fibrina se condensa e entope o vaso, vai fazer um infarto, que leva até um livedo reticular e lesões ulceradas. Então, vocês percebam que, nesse caso, o exemplo mostra muito pouca inflamação. Por isso que a gente costuma chamar de vasculopatia. Então, é a alteração que machuca com o vaso, mas não chega a fazer uma inflamação, né? Que todo mundo lembra que it significa inflamação. Então, está aqui um trombinho dentro do vaso. Então, o que a gente mais vai ver, doutores? Vasculite leucocitoclástica. Então, ela já diz, alteração do vaso com destruição das células brancas. Leuco branco, citocélula, clasia é a quebra. Então, essa imagem histológica, ela mostra o conjunto de necrose fibrinoide, que é esse material avermelhado, várias células inflamatórias, no caso até parece que tem alguns eosinófilos, mas a leucocitoclasia, né, ela é clássica de ter muito neutrófilo e pequenos grânulos que seriam os neutrófilos destruídos. Imagem assim de computador às vezes é difícil de mostrar, mas são esses pequenos grânulos aqui cinza claros. Eu acho que eu tenho imagem melhor. Aqui tem melhor. Então, tá vendo aqui, ó, aqui seria o vaso, mal a gente define qual é o endotélio dele, aqui possivelmente é endotélio. Olha o espessamento da parede, é tudo isso aqui rosa. Então, onde eu passo aqui o meu pointer. Então, é uma parede bem de necrose fibrinoide, tem várias hemácias extravasadas, várias neutrófilos, e estão vendo aqui essas coisas muito pequenininhas. Então, é como se fosse 5 vezes menor que uma célula normal, em média, 5 a 8. Então, essa é a poeira nuclear. Então, quando eu vejo poeira nuclear de neutrófilos, eu imagino que a gente vai chegar no diagnóstico de vasculite. Lembrando o diagnóstico diferencial, outras doenças degranulam os neutrófilos. Então, às vezes, pioderma gangrenoso, infecções bacterianas do tipo celulite bacteriana. A síndrome de Switch, às vezes, tem um pouquinho de poeira nuclear. Tem até livro que questiona se Switch também pode ter agressão a vaso, pioderma pode ter vasculite ou não. Isso é super questionável, tá? Não é o padrão. A gente não fica procurando vasculite para dizer que é pioderma. Fiquem tranquilos. Então, essa imagem é muito característica da famosa vasculite. E aí que eu vou te dizer, eu como clínico, como patologista, eu digo vasculite leucocitoclástica e a gente vai correlacionar. Será que isso aí é relacionado à púrpura de Ramax online? Talvez uma imunofluorescência mostrando positividade em IgA vai me dar esse diagnóstico. Ah, isso aí poderia ser uma urticária vasculite? Talvez sim, porque a urticária vasculite faz esse padrão histológico, não tão rico, mas ele faz geralmente vasculite leucocitoclástica. Então, não é a histologia que dá o geral do clínico, né? A gente diz que tem a lesão do vaso, tipifica o tamanho do vaso, a celularidade envolvida e a gente tem que relacionar. E às vezes as vasculites, principalmente a leucocitoclástica, ela pode agrupar neutrófilo até fazendo espongiose e uma mini pústula. Então eu também, quando eu estou de olho numa lesão dessa, se eu não perceber a lesão vascular, eu já vou pensar, né? Psoríase, farmacodermia, até infecções bacterianas ou fúngicas. Então neutrófilo subindo no epitélio até chegando à camada córnea, tem que pensar em infecção. Só que obviamente aqui eu tenho as lesões dos vasos. Nessa imagem, meninos, eu acho que ficou muito rosa. Então é muito difícil de você dizer onde estaria o vaso. O que eu vejo são células e várias hemácias soltas, né? Então, essa imagem é só para dar o exemplo mesmo da pústula neutrofílica que pode ser associado. Então, urticária vasculite é aquela coisa que eu estava comentando agora. Clinicamente, lesões ponfosas, que a gente chama, né? Ponfosa, edematosa, que às vezes são dolorosas e tendem a durar mais que 24 horas. Então, a lesão clínica até lembra de urticária comum, só que tem um desenho, né, diferente. E aí, quando eu faço a biópsia, não vai sair como urticária. Lembrando, né, urticária, o diagnóstico histológico, ele mostra edema entre o tecido conjuntivo e mostra uma reação mista e que não é muito próxima de vasos, não, é mais no intestício. Essa reação de urticária comum faz neutrófilo, eosinófilo e linfócito, tá? E aí, quando você tem urticária vasculite, que é vasculite urticarial,
para a gente vai descrever como vasculite leucocitoclástica. Então, a mesma coisa, leucocitoclasia, necrose da parede, neutrófilos. Tá? Então, não pode confundir urticária comum com urticária vasculite. Então, daqui um detalhe, que você vê que tem uma reação inflamatória, que parece estar fazendo um trombo, alguns neutrófilos. Então, se você não contar a história para o patologista, fica muito difícil dar o diagnóstico só com essa histologia. É uma histologia pobre, né? Casos que talvez a gente veja lá no nosso hospital, né, de infecções que vão fazer septicemia e acaba fazendo o trombo vai ter fibrina, o trombo vai ter bactéria e a gente também pode fazer a mistura dos dois padrões. Na vasculite séptica, eu posso ver neutrofilia e leucocitoclasia, inclusive. E aí você vê clinicamente pacientes cheios de lesões purpúricas, então pode pensar em meningococos, né? Ou então endocardite infecciosa, aí nas colorações e nas culturas que a gente vai chegar a esse diagnóstico, né? Então tá aqui o detalhe de toda a neutrofilia com o trombo, e aí, na verdade, não tem leucocitoclasia, perdão. Ele faz trombo com o neutrófilo, mas ele não fragmenta. Então, vários neutrófilos aqui, pode ter aqui um vaso com hemácias, tem edema, lembra que eu falei do edema no início da aula? Então, o trombo aqui vai me ajudar muito nesse diagnóstico, associado à neutrofilia, e é óbvio, pede coloração e vai ter que fazer cultura para entender que tipo de micro-organismo é o causador desse padrão de vasculite séptica. Então, aqui, tá vendo? Um exemplo de uma septicemia por meningococos. Mal a gente entende o que é vaso. É muito difícil mesmo. Podem ficar tranquilos. Eu vejo colágeno, vejo sangue extravasado e vejo uma coisa que é muito redonda. Então, esse aspecto redondo aqui também, aspecto redondo. Algumas hemácias. Então, a minha impressão é que isso aqui é um vaso com o trombo interno. Então, uma vasculite trombótica e tem alguns neutrófilos próximos. Então, foi procurado aqui, ó. Existem alguns neutrófilos que estão na derme circunjacente, né? Aqui tem neutrófilo, aqui possivelmente neutrófilo. Então, uma vasculite trombótica com neutrófilo, possivelmente uma vasculite séptica. Crioglobulinemia é também uma vasculopatia rara. Eu vi uma vez lá no Pedro Ernesto, onde você faz a deposição das crioglobulinas e elas são responsivas ao frio. Então, quando o paciente entra em ambientes mais frios, elas se coagulam e fazem a parte trombótica, né? Normalmente dividida até em 3 tipos, né, de faltou o termo, não é mononuclear não, perdão. Monoclonal ou policlonal, desculpa. E a gente pode ter vários fenômenos. Então, pode ter fenômeno de Renault, pode ter fenômeno de cianose, pode ter fenômeno de necrose. É um padrão que realmente é bastante grave, né? A crioglobulinemia. E a gente normalmente, histologicamente, vê esse padrão de trombo. E esse material, em geral, ele é PAS positivo. Então, não é fungo, é só fibrina com material da crioglobulina, que tende a ser PAS positivo nas colorações que a gente costuma usar. Estão vendo como é que é uma vasculopatia trombótica? Quase nenhuma inflamação e vários vasos trombosados. Então, obviamente, correlação clínica. Tem que sempre conversar com o clínico. Já o eritema elevado de Utino é uma doença interessante que a gente costuma comentar que ela, junto com o granuloma facial, são as doenças de infiltrado misto e com vasculite. Então, essas lesões no início, ela e o granuloma vão ter uma reação inflamatória que é difusa, que é composta por linfócito, neutrófilo, plasmócito, eosinófilo, praticamente todas as células. E aí sim você vai catar a vasculite. Você vai procurar se tem uma lesão na parede dos vasos. Então, ó, nesse caso, é uma doença rara com pápula, nódulos, que em geral são mais nas áreas extensoras e nas dobras ósseas. Então, a gente vê muito exemplo de foto no joelho, de foto de lesão das mãos. E como eu falei, o quadro inicial é a vasculite com inflamação difusa e as lesões mais velhas ficam lembrando queloide mesmo. Então, elas mostram fibrose na fase mais tardia. Deixa eu ver aqui o que alguém perguntou. O meu chat não entrou, depois a gente fala. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Uma doença muito, muito rara também. Eu vi 2, 3 vezes no hospital. Então, umas pápulas etematosas, às vezes um pouco mais violáceas, que com o tempo vão ficando fibróticas, são duras. E é muito característico que se cobre, né, nos títulos de especialista essas fotos. A lesão da mão com a lesão da urinha. Talvez o diagnóstico diferencial você vai pensar numa sarcoidose, sei lá, numa cromomicose, doença de Jorge Lobo, lesões do tipo queloide.
Então, nossa parte é essa aqui, né? Patologia, que mostra vasculite, como eu falei. E nos estágios mais tardios, um padrão de fibrose. Então, aqui é bem difícil de ver, porque é uma lesão precoce, você vai procurar vaso com parede, infelizmente a foto não é muito boa, eu tirei do Fitzpatrick, e aí você vai mostrar que é um infiltrado difuso com leucocitoplasia e lesão da parede do vaso. Então, quando eu vejo infiltrado difuso, eu vou ter que considerar, né, infiltrado misto. Eritema elevado de tino e granuloma facial, que ele é muito interessante, que dá uma lesão eritêmato vinhosa na face de pessoas mais idosas, mas não tem reação granulomatosa. Não sei o que chama de granuloma facial, né? Então, aqui, ó, vasculite cutânea de pessoas mais idosas, também a gente não sabe a causa. E o que eu te falei, vai dar uma lesão grande, elevada, que você biopsia e vai ver neutrófilo, linfócito, eosinófilo, mastócito, plasmócito e vasculite. Então, uma lesão dessa também. Sempre tem que ter investigação para uma lesão tipo sarcoidose. Não acho, mas também acho que é cabível lembrar de hanseníase nesses casos, rosácea talvez, lúpus do tipo lúpus da tuberculose, né, lúpus vulgar. E olhe lá. Histologia, não adianta. Faz a biópsia, infiltrado é difuso, como a gente já conversou. Aqui a gente vê um vaso com tentativa de fazer uma necrose fibrinoide da parede. Não sei se vocês conseguem perceber que tem vários eosinófilos aqui também. Então, uma reação mista com agressão dos vasos, vai de cima a baixo, esquerda a direita. Então, com aquela lesão única, tranquilo, entre aspas, né? Granuloma facial é a melhor hipótese de diagnóstico. Essas lesões, tipo eritema elevado de tino e o granuloma facial, como fazem infiltrado difuso, eles costumam produzir a famosa zona de Graves, que é essa faixa, doutores, de derme papilar que não é acometida pelo infiltrado. Então, o infiltrado difuso não lesa a camada, não lesa a epiderme. Então, isso aqui é a mesma coisa, zona de Graves ou faixa de Unna, tá? Infiltrados fazem assim também os linfomas, linfoma B principalmente, leishmaniose de padrão anérgico, a sífilis também poderia fazer. Então, Hanseníase também. a hanseníase, com certeza. A hanseníase, o padrão bichoviano, Natália, pode fazer esse padrão. De tanto infiltrado, aí não lesa a epiderme, aí fica essa faixinha de colágeno. Então, é típico dessas lesões infiltrativas, né? Aí tem essa dica. Por exemplo, ele tem mais eosinófilos que o eritema elevado de tino, mas também isso é muito particular, né? O que com certeza ele tem é menos fibrose. O eritema elevado de tino é bastante fibrótico numa fase mais antiga, um ano de lesão, vamos dizer assim. Doença de Degosto, uma doença também interessante, né? Tem segundo nome e é muito comum que pergunte esses nomes diferentes, né? Então, a papulose atrófica maligna, então uma lesão vasoclusiva e é grave, né? Doença de Degosto pode ter relação também com doenças do colágeno, né? Como lúpus. Então, faz essas pápulas branco-atróficas que tem um padrão meio nacarado, aquele brilho branquinho que lembra ali até o líquen escleroso, tá? E aí faz uma necrosezinha, e aí a gente faz necrose em cunha, né? Como se fosse assim, você tampa aquele vaso e faz a necrose daquela parte que é irrigada. E é interessante, pode ter mucina também. Então, você pode correlacionar pedindo um ferro coloidal, um Aushon Blue, para te dar esse diagnóstico. E aí, como eu falei, ela é sistêmica, então tem esse envolvimento, né, de dor abdominal, diarreia, melena. Então, ele faz vasculopatia de vários vasos maiores. Então, é um caso meio chato. Então, clinicamente, você vê umas pápulas com exuceração central e uma crosta talvez mais hemática, nem sei se é tão hemática. Então, várias pápulas com ulceração central. E esse aspecto branco atrófico no centro, que lembraria o aspecto nacarado ou porcelânico. É sempre dito esse aspecto para eles. A histologia aqui é longe, mas já dá para ver que ela é extremamente com edema, né, e um material azulado. Então, é rico em mucina. Né? Uma vasculopatia que é bastante rica em mucina. Aqui o detalhe, que possivelmente é um ferro coloidal com bastante mucina, reação inflamatória discreta, e esse vaso que parece que tem um trombo aqui. Então, a parede do vaso e um materialzinho vermelho, provavelmente é um vaso trombótico, uma foto antiga também. Grandes vasos. É uma coisa que acaba não chegando muito para a gente, né? Mas existe, com todo o quadro sistêmico, de você imaginar que algumas veias e artérias são acometidas. Então, esses maiores vasos, em geral, quando tem leucocitoplasia, a gente vai pensar em granulomatose de Wegener,
Se não tem leucocitoplasia nas veias, a tromboflebrite, né, clássica. Artérias com leucocitoplasia, é a PAN, poliarterite nodosa, que te acaba muito deixando essas doenças, eu discuto melhor na aula de paniculite. E quando você acomete artérias sem leucocitoplasia, você vai pensar na vasculite nodular / eritema nodular de Bazin. Porque, teoricamente, Bazin seria esse tipo de paniculite lobular, com vasculite e tudo mais, mas que você encontraria o micobactério, mesmo que seja por PCR. E aí, quando você não encontra, você chama de vasculite nodular. Seriam esses dois nomes para encontrar o bicho ou não encontrar o bicho. Raras ambas. Wegener costuma fazer granuloma, como a gente bem comentou. A PAN, ela faz realmente muito bonitinho uma arterite com leucocitoplasia num vaso profundo, que em geral a gente encontra no subcutâneo. Então, vamos para alguns exemplos aqui. Vocês estão vendo que só nessa foto de longe, a epiderme é preservada, colágeno não chama muita atenção. Aí, de repente, você tem um vaso aqui no lóbulo da gordura e de longe ele já está tudo inflamado, né? Então, a gente, obviamente, vai aproximar. A poliarterite nodosa, ela tem todo um quadro, né? Que você tem, às vezes, pressão alta associada, mononeurite múltipla, que faz também acometimento do rim. Então, existe todo um quadro, né? E faz lesões nodulares eritematosas, em geral, nos membros inferiores. Aqui o detalhe de uma parede com necrose fibrinoide, bastante necrose e uma reação inflamatória, que acho que a foto não facilita, mas você vai procurar também, né? Neutrófilos e leucocitoplasia de vaso mais profundo, obviamente uma artéria. Aqui. Esse detalhe está bem bonito da PAN. Então, vaso grande, profundo, lá embaixo, cheio de inflamação. Que inflamação, perdão, meninos, é uma inflamação neutrofílica. Já a tromboflebite, obviamente, a gente vai imaginar que é uma veia. Essa diferenciação não é fácil. Em geral, a gente tenta pedir colorações de fibra elástica para marcar a camada média da artéria que não vai ter na veia. No dia a dia, a gente não faz isso. Eu acabo tentando correlacionar com a clínica, né? A tromboflebite migratória e tudo mais, ela já é menos inflamatória. Mas está nítido e claro que aqui tem uma estrutura arredondada que está tampada, né? Então, aqui é a tentativa de você procurar, tá vendo? Fibras elásticas ausentes na coloração de VORF. Como é que você consegue ver isso aqui? Então, teoricamente, seria nessa região. O VORF, na verdade, ele deixa as fibras elásticas coloridas em castanho. Então, essas fibras aqui são as fibras elásticas. Já que eu já não teria positividade nela, então poderia sugerir que isso aí é realmente uma lesão de veia e não de artéria. Então, está aqui o infiltrado inflamatório também acometendo a parede do vaso. E a clínica é um pouco diferente, né? Então tá aí a diferença de onde há fibra elástica, que é o castanho, e aqui a ausência de fibra elástica. E a vasculite nodular, como eu falei para vocês, é um padrão que normalmente eu discuto isso nas paniculites. Eu acho que eu vou acabar falando também de paniculite para vocês. Então, ela é clássica. É uma paniculite que ela, em geral, acomete mais o lóbulo. Aqui está bem boa essa biópsia, estão vendo? Aqui o septo de gordura, é um septo de tecido conjuntivo, e aqui os lóbulos de adipócitos. Então, a vasculite nodular / eritema nodular de Bazin, elas, primariamente, clínica faz uma lesão que é mais comum fazer nódulos eritematosos, dolorosos, que às vezes ulceram, principalmente na região da panturrilha. Diferente do eritema nodoso clássico, que ele costuma lesar a parte da frente. Então, ele faz nódulos eritematosos que costumam não ulcerar já na região da crista tibial, né? Então, na parte anterior. Então, já tem essa dica clínica. E é histológico. O eritema nodoso clássico é uma paniculite do septo, já a vasculite nodular é uma paniculite do lóbulo, que ela vai ter reação de granuloma. Então, ela pode ter neutrófilo, linfócito e histiócito. E aí sim, eu vou procurar algum vaso que esteja inflamado na sua parede. Então, tem que ter vasculite mesmo. Então, está aqui o detalhe. É difícil de você dizer o que é vaso e o que não é, mas você vê uma reação redonda, granulomatosa, com várias áreas de necrose de adipócitos, e é aquela coisa que a gente fica procurando. Tem micobactéria, não tem micobactéria? Então, é um quadro também bastante difícil. Mas eu vou discutir ela melhor, com certeza, quando tiver aula de paniculite. Então, aqui, ó. Conseguem perceber que essas células maiores, com citoplasma mais claro, são os histiócitos. Essas pequenininhas aqui são os linfócitos. Então, a gente tem um granuloma nessa região, tá?
E aqui onde haveria adipócitos, não usar. A gente começa a ver umas microvascularizações, assim. Então, uma doença que atinge o tecido celular subcutâneo com granuloma e vasculite. E era isso. Então, assim, as vasculites clássicas do nosso dia a dia, eu acho que deu para a gente iluminar aí no padrão histológico, e acaba que, sim, vai ter a discussão da paniculite também. A professora pediu para falar, né, de vasculite, mas